Atos capítulo 1, dos versos 6 a 8. Leiamos todos juntos, então, em uníssono. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: Não nos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Pedimos que o Senhor fale a nós nessa noite também e que nós possamos juntos encerrar essa primeira conferência missionária debaixo da Tua graça, debaixo, ó Deus, da Tua sabedoria, debaixo, Senhor Deus, da Tua bênção. Pedimos que o Senhor esteja conosco, abençoe-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse é o momento onde os discípulos verão Jesus pela última vez. Não tem mais outra oportunidade. E se você estivesse no lugar dos discípulos ali e pudesse fazer uma última pergunta para Jesus, qual seria essa pergunta? E porque essa foi a última pergunta que os discípulos fizeram para Jesus. E essa pergunta é uma pergunta tão importante que ela não se trata apenas da realidade do reino de Deus aqui na terra, se trata também de assuntos concernentes ao futuro reino de Deus, a missões e a tudo o que a igreja foi chamada para fazer. Jesus iria embora. Jesus havia dado aquela missão para eles, e de fazer discípulos de todas as nações. Mas agora eles se sentiam órfãos, eles se sentiam sós, mesmo diante da promessa de que Jesus estaria com eles sempre. Então Jesus está ali se despedindo deles no último momento e os discípulos fazem essa última pergunta. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Sempre que falamos de missão, muitas vezes se fala do reino de Deus. Para os liberais, existe uma maneira de entender o reino de Deus e missões. Os nossos amigos liberais, é difícil às vezes chamá-los de irmãos, porque eles não têm a palavra de Deus em alta estima como nós temos. Eles entendem que a palavra de Deus é humana, pode ter falhas, e eles têm uma visão de reino de Deus bem diferente. Eles entendem que o reino de Deus é aqui na terra, de forma que o reino de Deus aqui na terra vai se manifestar não pela pregação do evangelho, mas eles acreditam que o reino de Deus se manifesta por atos de justiça. Quando a pobreza acaba, quando a roubalheira acaba, quando a corrupção acaba, quando a violência acaba, quando o forte para de oprimir o fraco. Então, quando há justiça, quando há paz na terra, então o reino de Deus estaria presente. Então, o esforço de muitas dessas igrejas liberais e denominações protestantes que já foram lá atrás mais conservadoras e que abraçaram esse liberalismo teológico,
vão fazer missões de uma maneira completamente diferente. Eles vão lutar pela causa da floresta amazônica, levantando bandeiras para preservar a natureza, vão lutar pela salvação das baleias, vão abrir orfanatos para acolher crianças órfãs, vão fazer todo tipo de trabalho social para que assim o reino de Deus venha para a terra. Os nossos irmãos evangélicos de outras denominações, os pentecostais, os batistas e outras denominações, também têm uma ideia de reino diferente da nossa. Eles vão entender o reino de Deus não como uma realidade física, uma realidade que aparece na cultura, uma realidade que aparece em outras áreas do conhecimento, mas o reino de Deus estaria dentro dos corações dos crentes apenas. E o reino de Deus se manifesta através da pregação evangelística, onde pessoas se convertem e entregam as suas vidas para Jesus, se tornando a partir dali súditos do Rei Jesus. E assim, o reino de Deus está no coração das pessoas convertidas, que passam a obedecer o Rei Jesus, as suas leis, e vivem para a causa do reino de Deus aqui na terra, que consiste em, antes que esse mundo acabe, antes do juízo final, salvar o maior número de pessoas possível, trazendo para o reino de Deus, trazendo para a igreja, que é a arca, onde as pessoas vão se salvar e vão se tornar súditos do Rei Jesus. E o reino de Deus está apenas no coração das pessoas verdadeiramente convertidas. A nossa visão reformada de reino de Deus é um pouco diferente, tanto da liberal quanto a dos nossos irmãos evangélicos. Nós cremos num reino de Deus que está, sim, no coração do crente, e que o coração do crente é, sim, a expressão também do reino de Deus, na medida que ele é um súdito, mas não acaba aí. Nós entendemos que não existe nenhum centímetro, nenhum milímetro da criação que não faça parte do reino de Deus. Deus é o Senhor e Rei na matemática, na música, em todas as áreas do conhecimento, nas artes. Deus é esse Rei e o seu reino se estende a toda a criação e não há nenhum lugar onde Deus não seja Rei. E por isso nós afirmamos essa verdade, onde o reino de Deus ele é tanto espiritual, ele é tanto invisível, mas também ele tem aspectos visíveis. A pergunta dos discípulos: será esse, Senhor, em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? É, no fundo, uma pergunta missionária, uma pergunta com cunho missionário. Mas nós vamos tentar entender melhor essa resposta na medida que caminhamos. Mas antes de entendermos o que Jesus quis dizer com a sua resposta, antes de entendermos o texto tão importante e famoso para missões, que é Atos 1, capítulo 8, vamos dar uma olhadinha também para, de uma certa maneira, esquentarmos os motores, nos prepararmos melhor para entender isso, sobre como Jesus entendia missões. Como Jesus entendia a expansão da pregação do Evangelho e do seu reino a outras nações da terra. E Jesus, nos seus 3 anos de ministério, tem uma atitude um tanto estranha e ambígua para com os estrangeiros. Jesus teve alguns encontros com estrangeiros. E um desses encontros, o primeiro encontro com um estrangeiro, foi com um centurião romano. E esse invasor, esse colonizador que estava ali dominando a sua nação, estava subjugando o seu povo, maltratando a população, às vezes cobrando impostos injustos e uma série de coisas. Ele
tinha um servo doente e vai pedir ajuda para Jesus. A resposta desse homem é surpreendente porque quando Jesus se prontifica a ir com ele, ele diz: "Não, Senhor, não precisa, eu não sou digno que entre na minha casa." E veja só, o romano tinha aquele senso de superioridade sobre os seus conquistados, mas ele diz: "Eu não sou digno, basta uma ordem tua, uma palavra sua será mais do que suficiente." E ele chama a atenção à autoridade de Jesus, dizendo: "Eu também comando 100 homens debaixo de mim. E se eu quiser mandar eles plantarem bananeira, se eu quiser eles fazerem qualquer coisa, eu tenho essa autoridade." E Jesus estava ali na frente dele e ele estava dizendo o quê? "Eu conheço alguém que tem autoridade. Basta uma palavra tua." E Jesus vai elogiar a fé desse estrangeiro gentil, dizendo que não há fé como essa em Jerusalém. Mas Jesus não pregou a boa notícia da salvação para esse gentil. Não falou para ele, então, a partir de agora você vai frequentar a sinagoga, vai ser alguém que vai ser temente ao Deus de Israel. Não falou nada disso. Ele foi ali apenas para receber a cura do seu servo. E quando chegou em casa, o seu servo estava curado. Não houve necessariamente ali salvação. É como se, desculpe o tom, né, de brincadeira, mas ele foi para uma igreja da Universal e recebeu a cura, né? Mesmo estando na frente da presença de Jesus. Não houve salvação, não houve arrependimento pelos seus pecados ainda. O segundo encontro de Jesus com os endemoniados gadarenos é ainda mais curiosa. Nesse encontro, que é descrito em Mateus, haviam 2 endemoniados e não um. E esses 2 estavam ali com uma legião de demônios e eles aterrorizavam a cidade, viviam nos túmulos e então eles pedem para Jesus: "Jesus, não nos expulse da terra, por favor, que a gente possa entrar nos porcos." E Jesus permite que então eles entrem nos porcos e imediatamente 2.000 porcos vão cair na água e vão se afogar e vai se perder a feijoada, vai se perder a linguiça, vai se perder o bacon, vai se perder a economia da cidade inteira. Toda aquela cidade dependia da criação de porcos. E não era um único grande fazendeiro que era dono dessas 2.000 cabeças de porcos, mas essa manada toda pertencia a toda a cidade. Era uma cooperativa onde eles se revezavam em cuidar dos porcos, porque nós vemos no texto que, diante desses acontecimentos, toda a cidade veio ver os seus porcos afogados. E qual foi a reação dos cidadãos? Eles nem quiseram olhar para a cura maravilhosa que aconteceu. Eles não deram a mínima atenção para aqueles endemoniados. Simplesmente pensaram na sua carteira, no prejuízo que eles tomaram e fecharam seus corações e disseram para Jesus, rogando-lhe. A palavra e a expressão ali no original é insistindo veementemente para que Jesus saísse da terra. Em outras palavras, eles estavam rangendo os dentes, dizendo: "Sai, Jesus, eu não quero te ver aqui. Sai, por favor, antes que a gente tome uma atitude mais violenta. Sai!" Essa foi a expressão das pessoas daquela cidade. A pergunta é: será que os demônios enganaram Jesus? Claro que não. Jesus é onisciente. A única interpretação possível aqui do que aconteceu no texto de Mateus
é que Jesus não queria que os gadarenos se convertessem, pelo menos não naquele momento. Não era para eles se converterem ali, tá? Na próxima ocasião, Jesus vai enviar 12 discípulos de cidade em cidade e a ordem era muito clara. Não vá na cidade dos gentios, dos samaritanos, mas apenas para os judeus. Por que Jesus faz essa acepção? Por que Jesus não manda também pregar as boas novas aos gentios também, a todos, mas só para os judeus? Em João capítulo 12, vieram de longe pessoas da Grécia, provavelmente eram judeus tementes a Deus que viviam na Grécia. E esses gregos, que eram judeus prosélitos, seguiam o judaísmo, vieram até Jerusalém, uma longuíssima viagem de navio, e chegaram para a festa da Páscoa. E eles pedem: Jesus, para um dos discípulos, nós queremos ver Jesus, nós queremos conversar com ele. Jesus não os recebe, simplesmente os ignora e apenas diz que é chegada a hora do Filho ser glorificado. Não há diálogo, não há nada do que se segue depois desse pedido. Mas a história mais fascinante e ambígua na relação de Jesus com os estrangeiros é essa. A mulher cirofenícia tem uma filha endemoniada e vai levar essa filhinha até Jesus. Era uma longa distância ela levar essa menina até lá. No mínimo um dia inteiro de viagem caminhando naquele percurso. Jesus, na sua onisciência, sendo Deus, sabia do sofrimento dessa mãe, sabia do longo trajeto que ela tomou, do custo dessa viagem para chegar até Jesus e como que foi a calorosa recepção de Jesus com essa mulher. Não é bom pegar o pão das criancinhas e dar para os cachorrinhos. E não se tratava de pet, né? De cachorrinho de raça. Era vira-lata mesmo. Era algo extremamente ofensivo o que Jesus estava falando para aquela mulher. Mas claro, nós sabemos que nessa história essa mulher pede as migalhas que caem da mesa das crianças. Jesus cura, mas afirma bem claramente: fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus não veio para todos nós. Jesus não veio morrer pelos pecados dos brasileiros, dos coreanos e de todas as nações da terra. E por que ele afirma que ele só veio apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel? E por que essa atitude para todos os estrangeiros? Essa exclusividade para com os judeus apenas? E o que significa a pergunta dos discípulos em relação a: Senhor, será esse o momento em que o Senhor irá restaurar o reino a Jerusalém, a Israel? E a resposta a tudo isso está em Isaías 49, versículo 6. A chave para nós interpretarmos esse mistério, essa atitude de Jesus, o que é o reino de Deus, aparece em Isaías 49, versículo 6. Diz assim a palavra de Deus: sim, ele diz, para você é muito pouco ser o meu servo para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta o remanescente de Israel. Farei também com que você seja uma luz para os gentios, para que você seja a minha salvação até os confins da terra. Veja só que nessa profecia está a resposta para tudo isso que nós introduzimos aqui. Cada atitude de Jesus
nos evangelhos acerca dos estrangeiros. Também a atitude de Jesus, quando nós vemos para a pergunta dele sobre o reino, a resposta está nessa profecia. A profecia que diz, Deus dizendo para o Messias, para os seus servos, sim, para você, é muito pouco ser o meu servo, apenas para Israel. O Messias não é só para Israel. É muito pouco, seria muito pouco. O Messias é para todos os povos, tribos, línguas e nações. É isso que Deus está dizendo no início desse versículo. Mas ele vai seguir dizendo que ele iria restaurar Israel. Restaurar Israel. E quando Deus restaurasse Israel, veja só, a profecia diz que eles iam ser dispersos, iam para a Babilônia. Mas Deus iria restaurá-los. E quando Israel fosse novamente restaurado, aí sim, eles seriam luz para as nações e a salvação de Deus até os confins da terra. Aonde que aparecem essas três palavras? Restaurar, Israel e confins da terra. No texto que nós lemos no início. Em Atos 1, de 6 a 8. Será esse o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? E a resposta de Jesus foi, vocês vão ser minhas testemunhas até os confins da terra. Quando Jesus é perguntado sobre a restauração de Israel, qual foi a resposta que Jesus faz? Sempre Jesus vai responder tudo com a escritura, com a palavra. É como se você apertasse Jesus e ele falasse a Bíblia, né? Você vai furar Jesus, ele vai sangrar as escrituras, porque ele é a Bíblia, ele é a palavra encarnada. E quando o diabo tentou ele no deserto, o que ele falou? Só respondeu versículos da palavra de Deus. E em todos os seus momentos cruciais, Jesus respondeu com versículos da palavra de Deus no Antigo Testamento, e aqui não foi diferente. Quando os discípulos perguntaram, restaurar o reino a Israel, imediatamente Jesus tinha 49:6 de Isaías. Essa profecia diz respeito a essa realidade. Que nos últimos dias chegaria o tempo da salvação de Jerusalém, nos últimos dias, quando o Messias viesse. E aí nós temos essas fases, chegando esse tempo, os últimos dias. Primeira condição, haveria a restauração de Israel e depois os gentios seriam incluídos no povo de Deus. O povo de Israel estava todo disperso. Todo disperso. Eles estavam vivendo em outras nações. E na época de Jesus, os romanos haviam conquistado a nação. E eles não tinham um reino, uma nação. Mas o mais importante é que eles permaneciam divididos. Jesus falou em outra ocasião que uma casa dividida não pode se sustentar. E assim também, Jesus disse, antes de você trazer uma oferta, antes de você cultuar ao Senhor, primeiro vá, reconcilie-se com o seu irmão com quem você brigou, e aí sim venha me adorar. Deus não gosta da divisão. E havia uma profunda divisão no povo de Deus. Os samaritanos, as 10 tribos de Israel que foram lá com Jeroboão, eles eram inimigos. Havia toda essa dispersão. Não havia uma identidade clara. Então Jesus vai fazer o quê? Jesus vai trabalhar para restaurar Israel. Os 3 anos do ministério do Senhor Jesus
tinha como objetivo justamente isso. Eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, ele veio restaurar as 12 tribos de Israel. Não é à toa que ele escolheu a dedo, depois de passar uma noite inteira orando, 12 nomes, 12 apóstolos. Porque ele iria recomeçar, restaurar a nação, o povo de Israel. E os samaritanos eram parte importante e fundamental, porque eles faziam parte das 10 tribos que foram para o norte e agora eram inimigos. Os samaritanos vão ser foco do ministério de Jesus. No Evangelho de Lucas, Jesus conta a história do bom samaritano que foi assaltado ali e um samaritano veio para ajudar um judeu. Estendeu a mão a um irmão necessitado. Jesus também curou 10 leprosos e o único que veio agradecer foi um samaritano. E Jesus vai até o território de Samaria pregar e evangelizar uma mulher samaritana e toda a cidade de Sicar, quando aqueles homens entendem que Jesus é de fato o Messias e pedem para Jesus, Jesus, fica mais um tempo aqui com a gente. Jesus não disse, eu estou ocupado demais, eu preciso voltar para os judeus. Não, Jesus permaneceu vários dias ali com os samaritanos e toda aquela cidade creu em Jesus como o Messias. Jesus estava então trabalhando para fazer o quê? Cumprir as profecias. Isaías não é a única profecia. Há a profecia de Ezequiel 36, Zacarias capítulo 9, todos esses que diz que quando Israel for juntado novamente, quando forem restaurados, quando a divisão acabar, aí sim chegará o tempo para as missões, para as nações experimentarem a salvação até os confins da terra. Jesus estava ali trabalhando para cumprir a primeira fase. A segunda fase seria com a sua presença acompanhando a igreja, o Espírito Santo habitando em todos os crentes e Jesus prometendo a sua profecia. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus, nos seus 3 anos de ministério, trabalhou para restaurar os samaritanos, restaurar as 12 tribos, foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, e por isso que ele não levou os discípulos numa viagem missionária para o Egito, ele não levou os seus discípulos para uma viagem missionária para Roma, para a Índia, ou outros países que eles poderiam ir, porque o foco, Jesus nunca vai sair da Judéia apenas porque ele veio para fazer e cumprir essa profecia importantíssima. Era importante, era fundamental restaurar para que a segunda fase fosse inaugurada. Atos, o livro de Atos, ele está organizado dessa forma como aparece no versículo 8. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse é o índice do livro. Esse é o caminho onde o evangelho vai percorrer até os confins da terra. E os primeiros 6 capítulos, a missão está acontecendo em Jerusalém. 3.000 convertidos, uma grande multidão, os sacerdotes começam a se converter, perseguição, e aí finalmente no capítulo 6, Estevão é morto. Depois da morte de Estevão, os discípulos vão se espalhar nessa diáspora por toda a Judéia no capítulo 7 e vão começar a pregar o evangelho em todo o país. Mas no capítulo 8 acontece algo muito, muito, muito importante.
Em Atos, capítulo 8, o evangelho chega a Samaria através de Filipe. Quando os samaritanos se convertem, há um acontecimento muitíssimo importante ali. Filipe prega, eles se convertem. Na mesma hora, Pedro e João precisam ser chamados para testemunhar o que estava acontecendo. Pedro e João são chamados de as colunas da igreja. O apóstolo Paulo os chama dessa forma. Eles são as duas colunas da igreja. Eles são os dois apóstolos mais respeitados. E aqueles dois líderes, que tinham tantos afazeres, são chamados para testemunhar o que aconteceu em Samaria, porque isso era um evento muito importante. Conversões estavam acontecendo em toda parte. O evangelho estava se espalhando em toda a Judéia. Mas eles não foram para esses lugares. Eles foram para Samaria para testemunhar o quê? Para testemunhar o cumprimento da restauração das 12 tribos. Israel, a tribo do norte, tinham 10 tribos que foram para ali para cima. Judá era formado pelas duas tribos, Judá e Benjamim. Finalmente as 12 tribos estariam unidas. Quando os samaritanos se convertem, Pedro e João impõem as mãos e eles também vão receber o Espírito Santo. E debaixo da igreja, eles se tornam um só povo. Debaixo ali do poder da unidade do Espírito Santo, samaritanos e judeus se tornam irmãos novamente. A restauração do reino finalmente acontece. A briga entre samaritanos e judeus era mais severa do que a guerra que acontece hoje em Israel contra os palestinos. Era impossível uma diplomacia resolver esses conflitos. E o que resolveu esse conflito entre os samaritanos e os judeus? O poder do Espírito Santo. O único poder no mundo capaz de resolver uma guerra tão severa como aquela, onde 60 mil palestinos foram mortos, mais de 1.000 judeus foram mortos covardemente. Aquela guerra terrível que está acontecendo não pode ser resolvida por nenhuma diplomacia, por nenhum acordo. Só pode ser resolvida pela conversão no Espírito Santo do Senhor. E sabe o que acontece? Há uma música onde ficou muito famosa quando começou a guerra, onde uma banda formada por judeus convertidos ao Messias, a Jesus Cristo, e palestinos cristãos convertidos juntos num eirado, olhando para Jerusalém e olhando para a Palestina, juntos estavam ali louvando o Deus de Israel, o Deus em Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, nessa unidade. Judeus e palestinos. Nenhum conflito, nenhuma animosidade no mundo vai ser resolvida profundamente de uma vez por todas sem o poder do Espírito Santo, o poder do Espírito da unidade, sem a conversão. E assim, quando os samaritanos e os judeus se tornam um só povo, é como se uma porteira se abrisse. Algo como um selo real que ninguém podia romper. Ele é finalmente aberto. Os planos de Deus começam a entrar em ação. Um cadeado que estava ali trancando e não podiam, e estavam impedindo ali o caminho, é aberto. Com a conversão dos samaritanos no capítulo 8 de Atos, olha o que vai acontecer na sequência do livro de Atos. Ainda no capítulo 8, o primeiro gentio vai se converter, que é o eunuco da Etiópia.
No capítulo 9, o apóstolo Paulo se converte e é chamado ali para ser o apóstolo aos gentios. E no capítulo 10, Pedro recebe a visão daqueles animais impuros. Tinha ali, naquele lençol, todo tipo de animal esquisito, impuro. E Deus diz, mata e come. Alguns missionários, eles colocam algumas das suas experiências culinárias. Lá no país chamado Camboja, eles estavam fazendo uma ceia de Natal com os irmãos e cada um iria trazer os seus melhores pratos e iguarias. E os irmãos lá trouxeram aranhas caranguejeiras fritas, porque ali era o melhor que eles podiam trazer. Em outras culturas indígenas, eles vão pegar aquela larva daquele tamanho, e falar, olha, nós trouxemos o nosso melhor, a picanha da selva, a larva amarela, E ali, esses alimentos, que é dos outros povos, foram mostrados para Pedro. Pedro mata e come. Mas, Senhor, eu sou judeu, eu só como animal puro, eu não como essas coisas. Mata e come, Pedro, o que eu purifiquei não é impuro. Ele não entendeu nada. Mas finalmente, quando ele acorda desse transe, Cornélio havia enviado mensageiros. Ele vai até a casa de Cornélio e na cidade de Jope, Pedro passa a entender os propósitos de Deus. Enquanto ele pregava para aquele gentio também recebe o Espírito Santo. Estava oficialmente inaugurada o período onde esse evangelho seria pregado até os confins da terra. Onde a minha salvação, a luz para os gentios, chegaria até os confins da terra finalmente. Então, o resto do livro de Atos é como esse evangelho foi indo até os confins da terra. Isso vai acontecer com Pedro. Pedro tinha uma barreira no seu coração. Eu sou apenas aquele que vai pastorear os judeus. Vai falar de judeus, convencer do evangelho, do Messias aos judeus. O meu chamado não é para as nações, para os gentios, mas ali em Jope, ele foi convencido de que o seu chamado também era para os povos e nações. Jope é uma cidade muito emblemática para missões. Vocês lembram o que é a cidade de Jope no Antigo Testamento? Qual é a simbologia e a importância de Jope? O que aconteceu em Jope no Antigo Testamento? Quem que pegou o barco de Jope? Jonas, que não queria pregar para os estrangeiros ninivitas de jeito nenhum, e lá em Jope ele vai fugir de Deus. E ali ele é engolido por aquele grande peixe e vai pregar o evangelho. Ele desembarca provavelmente de volta. O peixe o cospe ali perto de Jope, provavelmente. Ele volta para pregar em Nínive. Ele é convencido. Meus irmãos, essa ideia de que nós vivemos os últimos dias tem que nos motivar para entendermos essa realidade. Os últimos dias foram inaugurados pela vinda de Jesus à Terra. E assim que ele inaugurou essa sua vinda, o seu reino seria anunciado em todas as nações da terra. Então, o reino de Deus, que se estende a todas as nações, a toda a criação, esse reino está sendo, nesse momento, anunciado em todas as nações. E Jesus pode voltar amanhã. Existe uma visão, uma teologia estranha no meio missionário. E isso não é teologia reformada. É uma teologia
mais evangélica, mais arminiana, que diz o seguinte: sabe por que amanhã Jesus não vai voltar? E falta muito ainda para Jesus voltar? Porque Mateus 24 diz que este evangelho será anunciado em todas as nações, então virá o fim. E o evangelho ainda não foi anunciado em todas as nações. Falta ainda muitos povos, muitos lugares para esse evangelho chegar, dizem os nossos irmãos arminianos. E por isso Jesus não pode voltar. Mas Jesus, ele diz, o dia vem como ladrão. O dia vem como ladrão. Ninguém sabe o dia da volta de Jesus, o dia vem como ladrão. E sabe o que acontece nesse exato momento no mundo? Hoje, neste dia, cerca de 150 mil pessoas se renderam ao Senhor Jesus nesse mundo todo. Através do trabalho missionário, através de crentes evangelizando seus conhecidos. No mundo todo, em todos os países, em todas as etnias e povos, cerca de 150 mil pessoas se converteram hoje. E amanhã, a estimativa também é que mais 150 mil pessoas se converterão a Cristo no dia de amanhã, pela pregação dos missionários, mas principalmente pelo testemunho de crentes espalhados no mundo todo. E se o último eleito estiver sendo alcançado hoje? E se o último eleito estiver sendo alcançado amanhã? Esse evangelho teria sido pregado a todas as nações, então o fim virá. O fim virá. Eu e vocês não levaremos absolutamente nada daqui da terra. Nossos bens, propriedades, investimentos, absolutamente nada daqui. Tudo aquilo que nós nos esforçamos vai virar pó. Virar pó. Mas o que levaremos? O que levaremos? Levaremos os dons do Espírito Santo. Levaremos um caráter transformado, santificado, dia após dia, nessa caminhada de intimidade com Deus. Levaremos as nossas amizades espirituais, os nossos filhos na fé, com quem iremos ter comunhão por toda a eternidade, que dirão: obrigado, você foi um instrumento usado por Deus para eu estar aqui no céu, por toda a eternidade. Nós estamos, meus irmãos, nesse momento final da história. Jesus veio. As profecias diziam, quando o Messias viesse, ele iria restaurar o reino a Israel. E assim, os confins da terra ouviriam do Rei Jesus. E nós estamos nesse exato momento. A nação estava dividida e Deus não iria usar aquele povo dividido, brigado com seus irmãos. E assim, a unidade é necessária. Para que na nossa vida espiritual nós sejamos usados por Deus, para que nós cresçamos na fé, possamos ser maduros, precisamos nos reconciliar com pessoas que estamos brigadas, com irmãos com quem nós não conversamos, com pessoas com quem nós falhamos e erramos. Como Deus irá nos usar? Como Deus irá aceitar o nosso culto se há relacionamentos quebrados? Precisamos pedir perdão. Precisamos nos unir. E esse trabalho missionário é algo tão grandioso que nós precisamos, às vezes, trabalhar junto com os nossos irmãos evangélicos de outras denominações também, porque o campo, a seara é
grandiosa, a unidade é necessária em muitos momentos. A Bíblia nos mostra que a missão precisa acontecer em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Essas são as 4 áreas da missão. Jerusalém é a nossa cidade. Ipatinga é a sua Jerusalém, irmãos. E a missão precisa continuar acontecendo em Ipatinga. Novas igrejas, novas congregações, mais pessoas precisam ocupar esses bancos vazios. Pessoas no seu entorno, na sua empresa, na sua faculdade, parentes precisam ouvir esse evangelho. O nosso país é a Judéia. Existem pessoas que não têm o evangelho no nosso país, os indígenas. Ainda há muito a se fazer no meio dos indígenas, nos ribeirinhos, nos sertanejos, nos ciganos, nos quilombolas, nos surdos. Os mais ricos dos mais ricos precisam do evangelho. Há pouquíssima porcentagem de evangelhos entre ricos, dos mais ricos. E os pobres, dos mais pobres, os miseráveis, também não têm evangelho. Os imigrantes que vêm morar aqui no nosso país, os pantaneiros ali no Pantanal, Samaria, os excluídos, os ateus, os discriminados e finalmente os confins da terra. Os povos, mais de 5.000 povos, que têm pouquíssima presença do Evangelho. Nós precisamos, meus irmãos, pregar em todas essas áreas de forma simultânea, porque essa é a vontade do Senhor. Olha como essas 4 áreas são colocadas dessa forma, né? Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Todos esses conjuntivos aí são colocados, essas conjunções são usadas para trazer a ideia de simultaneidade. Nós seremos fiéis a Deus quando cumprirmos a missão simultaneamente. Não existe uma igreja que foi somente chamada para pregar em Jerusalém, mas todo crente, toda a igreja foi chamada em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Um grupo internacional fez um estudo e chegou a esse número, 0,1%. Se todas as igrejas no mundo, se todos os evangélicos no mundo, se todas as igrejas se envolvessem na missão transcultural para os outros povos até os confins da terra, esse seria a porcentagem de recursos que precisariam ser empregados de forma ideal para missões. 99,9% fica para a Jerusalém, a Judéia, a Samaria. E somente 0,1% indo para os confins da terra seria suficiente se todos fizessem a sua parte. Mas claro, nem todos fazem a sua parte. Mas o que seria 0,1%? 0,1% é uma igreja com 1.000 membros, enviando uma pessoa como missionário. Isso é 0,1%. Então uma igreja que tem 1.000 membros estaria sendo fiel a Deus. O que seria 10 igrejas com apenas 100 membros enviando uma família de missionário? Ou 5 igrejas com 200 membros, um presbitério pequeno, enviando um missionário? Será que a nossa IPB está indo bem nesse quesito mínimo de 0,1%? A IPB tem cerca de 700 mil crentes no Brasil. Ou 600 mil para alguns números, né? 600 a 700 mil crentes no Brasil todo.
Nós somos 600 a 700 mil presbiterianos. Idealmente, então, nós precisaríamos ter 700 missionários. 600 missionários, talvez. E sabe quantos missionários nós temos? Apenas 200. Então falta bastante para a gente chegar nesse ideal, não é mesmo? Em termos de recursos financeiros, 0,1% da sua renda é apenas R$ 10 por mês. Se cada um desse R$ 10 por mês para missões, R$ 10 por mês, compra um pão de queijo, né? No aeroporto. Nem isso compra no aeroporto, R$ 10. Seria suficiente para todos terem sustento mais do que suficiente. Nós estamos longe, 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 longe ainda dessa realidade. E porque a maioria não tem feito, outras igrejas precisam fazer mais, né? Outras igrejas precisam fazer mais. Mas a obra da grande seara do Senhor não depende da gente. Esse é o nosso consolo. Deus é o maior interessado em trazer seus filhos para adorá-lo. Deus é esse maior interessado. Sei que a maioria não estava no sábado à noite, né, quando eu falei dessa ilustração, mas eu acho que essa ilustração vale a pena repeti-la para a gente entender qual é o coração missionário de Deus. Porque nesses últimos dias Ele quer que igrejas e pessoas orem por missões, se envolvam com missões. Por quê? Eu queria colocar da seguinte maneira, né? Eu tenho 3 filhos, né? O Abel tem 9, o Jonathan tem 7 e a Abigail tem 4. O nosso filho mais velho é o nosso filho favorito. Ele é muito obediente, é um menino muito doce, muito carinhoso. Ele é alguém que a gente pede para ele fazer algo, cuidar dos irmãos, ele faz tudo, ele é o primeiro a acordar, faz a lição, tira boas notas. E ele é o nosso primogênito, né? Aquele primeiro filho sempre fica no coração, né? Então ele é o nosso filho favorito. O filho do meio, ele é o pimentinha. Ele é o típico filho do meio bagunceiro, tá? Bagunceiro. Encrenqueiro, ele nos levou para a direção da escola 3 vezes, a gente foi chamado pela diretora. Problema. Mas ele é piadista, ele tem bom humor e ainda é carismático, tá? Ele é carismático, todo mundo quer ser amigo dele na escola. E a gente vai dar bronca nele, ele fala uma coisa engraçada e desarma a gente não consegue mais dar bronca. Né? Ele é o pimentinha na nossa família. Ele veio temperar a nossa vida. Né? E quando eu olho para o Jonathan, eu digo, não, esse é o meu favorito. Mas a menininha, não, essa não tem como não ser a minha favorita. Né? A caçula, a que me abraça, a que me beija, a que procura o papai o tempo todo. Vocês já entenderam, né, irmãos? Todos esses são meus favoritos. Para mim, que eu sou um pai pecador ilimitado. Para mim, todos eles são favoritos. O Deus que criou todos os povos da terra tem filhos, tem eleitos, tem filhos queridos, tem favoritos. No Japão, na China, na Coreia. A gente não é tudo igual, tá, gente? Eles estão entre os indígenas Yanomamis. Eles estão entre os afegãos. Eles estão lá entre os iranianos. Eles estão lá entre os norte-coreanos. E Deus quer trazer todos esses filhos diante do Cordeiro para adorá-lo por toda a eternidade, para formar a sua família da fé eleita. E esse evangelho será pregado em todas as nações, e então virá o fim para todos os eleitos.
Deus é a garantia que vai fazer isso. E o nosso grandíssimo privilégio é poder participar do que Deus está fazendo no mundo. Que Deus abençoe a igreja aqui, Presbiteriana Iguaçu. Que o Senhor continue trazendo a essa igreja bênçãos e mais bênçãos. E que a igreja seja essa igreja sempre fiel ao nosso Deus. Essa é a minha oração. Uma alegria muito grande poder ter participado dessa conferência missionária com os irmãos. Deus abençoe.